Ótica Araújo oferece excelência no atendimento e qualidade em óculos solares e de grau. Possui tecnologia de ponta, Roya e Varilux para tirar medidas digitais em 3D diretamente na armação escolhida, eliminando possíveis erros e proporcionando exatidão na confecção de seus óculos. A equipe da Ótica Araújo é uma das equipes de técnicos em óptica mais antiga da cidade. Ótica Araújo. Aqui o cliente negocia com os proprietários. Olá! O programa Instinto Materno de hoje vai falar diretamente da loja Gran Casa Móveis sobre violência doméstica. Recebemos nossas convidadas para entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu sou a Aline Orme e esse é o Instinto Materno. Olá, Mônica, tudo bem? Tudo ótimo. Mônica, o Conselho Tutelar serve para quê e quando que a gente tem que procurar o Conselho Tutelar? Aquele caso daquela criança que o pai não pode olhar torto, porque vou lá no Conselho Tutelar. Isso existe? Como é que funciona? Muito cotidianamente, na verdade, a gente recebe pai com essa reclamação lá. Então, o Conselho Tutelar, na verdade, é um órgão de proteção à criança e adolescente. E eu acho que é por isso que as crianças e adolescentes reproduzem essa fala de ai, se você brigar comigo, eu vou no Conselho Tutelar. Mas calma, não é bem assim, né? O Conselho está aí para defender os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Então, direito à educação, direito à saúde, direito à convivência familiar e comunitária, né? Então, os vários direitos das crianças e dos adolescentes. Isso não quer dizer que se a criança não estiver obedecendo o pai em casa ou não estiver indo bem na escola e que o pai vá lá chamar a atenção, que é a obrigação do pai e da mãe fazer isso, isso não quer dizer que o Conselho Tutelar vai passar a mão na cabeça, não é assim. Então a gente sempre orienta os pais, na verdade. E o filho falou isso? Leva lá no conselho pra gente conversar com ele, entendeu? A gente vai explicar qual é o papel do Conselho Tutelar, quais são os direitos e principalmente quais são os deveres dele. Então... E quais que são os principais, então, os direitos das crianças e dos adolescentes e os deveres deles, né? Então, toda criança tem direito à educação. Saúde. Exatamente, mas assim, a cada direito equivale um dever. Então, se ele tem o direito à educação, ele tem o dever de frequentar a aula, de botar a bundinha na cadeira mesmo e estudar, porque esse é o dever dele. Ele tem o direito à saúde, direito à vacina, direito à consulta, mas ele tem o dever também de comparecer ao posto de saúde, comparecer às consultas. Ele tem o direito à cultura, ao esporte, ao lazer, à convivência familiar e comunitária. Aí dentro dos limites, o pai e a mãe que vão pôr os limites. Eu sempre converso com os pais no sentido de olhar a mochila da criança e do adolescente para ver o que está levando para a escola, o que está trazendo da escola. Orientar no sentido das amizades, porque quem deve escolher amizade para o filho são os pais. Se eu estou vendo que uma certa amizade não está a contento, não está fazendo bem. Não está fazendo bem. É minha obrigação enquanto mãe, enquanto pai, orientar meu filho e dizer não, você não vai mais andar com fulaninho porque eu acho que não é uma boa companhia para você, né? Então, as amizades, principalmente, os pais que têm que definir, né? Claro, tem que dar liberdade para o filho, porque ele tem o direito de ir e vir, o direito a essa convivência familiar e comunitária, mas dentro de um limite. Quem tem que dar esse limite é a mãe e o pai. E quando os pais, a gente vai falar, né, aqui no programa, quando os pais batem nos filhos. A lei da palmada, o que ela significa para o Conselho Tutelar, né? Então, ela, na verdade, divide opiniões, né? Da sociedade, dos pais, dos conselheiros. Eu penso que não é uma lei que vai mudar a cultura de um país, mas a lei é importante para se levantar esses debates. Então, o Estado, ele tem que intervir na vida das famílias, na vida diária das famílias. É um debate interessante de se fazer.
Mas ao mesmo tempo, trabalhando no conselho tutelar e vendo diariamente crianças e adolescentes que chegam lá, roxas da cabeça aos pés, que tem pai que tem essa medida de, vou dar uma palmada pedagógica, uma palmada para educar, uma palmada para ele entender que ali ele não pode mexer, até onde ele pode ir. Tem pai que realmente tem isso, né? O limite dele. Que entende esse limite. Agora tem pai que não entende. Então, se excede, acaba machucando, né? Que são os casos mais graves que são atendidos, na verdade, pelo Conselho Tutelar, que são de crianças e adolescentes que chegam lá marcados, né? De cinto, de fio de luz, né? E que... Chicote. Exatamente. Então, assim, são situações e situações. Então, é um debate interessante. A lei vem, na verdade, para alavancar esse debate e para proteger crianças e adolescentes desses excessos, que muitas vezes acontecem, muitas vezes não, vou dizer que 99% dos casos de violência acontecem intrafamiliar, dentro da própria casa, com a convivência dos seus pares, né? Dos seus pais. E quando, no caso, mora, por exemplo, assim, é muito comum a mãe e um padrasto, né? O que é mais comum. O padrasto bate. A criança pode ir até o conselho tutelar ou, às vezes, a escola é até um pouco omissa quanto a isso, né? Não vá, porque tem medo, né? Porque o cara, digamos, é meio barra pesada. A criança pode se dirigir até o conselho tutelar, vocês fazem alguma coisa, né? Claro. A gente vai ouvir essa criança, primeiramente, ver o que ela tem, né, para expor para o conselho. Dependendo da situação, há outras medidas que o conselho pode tomar também, como tá chamando a mãe para estar conversando, porque na realidade o padrasto ele tá cumprindo a figura masculina ali dentro de casa, mas ele legalmente não é nada da criança. Então tem que ter essa questão da convivência, se dá bem, se não dá, mas cobrar muitas vezes dessa mãe que tome um posicionamento. Quem tem que educar o filho é ela. É ela, porque ela que é a genitora, exatamente, né? Então tem essa questão. Nem toda violência, porque daí se tem muito a lógica assim, a criança apareceu com uma marca de cintada na perna, a escola denuncia e a escola acha que o conselho tutelar vai lá pegar essa criança e vai tirar de casa. Não é essa a função do conselho tutelar. A nossa função é orientar essa família e dar suporte para essa família que permaneça cuidando do seu filho. Por isso a questão de desmistificar o próprio trabalho do conselho tutelar é muito importante, né? Porque, na verdade, ninguém gosta da gente, né? Eu sempre brinco. Vão tomar as crianças de... Exatamente. Os pais têm essa visão de que a gente está indo na casa deles para tomar o filho deles ou para tirar a autoridade deles de dentro de casa, entendeu? A sociedade civil organizada tem essa visão também de que o conselho tutelar está aqui só para passar a mão na cabeça de delinquente, né? E o poder público não gosta da gente porque nós cobramos do poder público para que cumpra com o seu dever, que é implementar mais escola, implementar mais CMEI, implementar mais atividades de cultura, esporte e lazer para criança e para adolescente. Então, assim, há esse trabalho, na verdade, de todos os conselheiros de desmistificar esse papel de proteção que o conselho tem. Então tá certo, Mônica. Muito obrigada pela sua entrevista. Imagina, eu agradeço o espaço para estar falando um pouquinho do nosso trabalho. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Everybody loves a baby, that's why I'm in love with you. Pretty baby, and I'd like to be your sister, brother, dad and mother too. Pretty baby, won't you come and let me rock you in my cradle of love, and we'll cuddle all the time. I wanna love him, baby, and it might as well be you. Pretty baby of mine, everybody loves you, baby, that's why I'm in love with you. Pretty baby, and I'd like to be your sister, brother, dad and mother too. Pretty baby, won't you come and let me rock you in my cradle of love, and we'll cuddle
of you. Pretty baby of mine. Gran Casa Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. Dicas de instinto materno para arrumar o cabelo em casa. Coloque no topo da cabeça um acessório que é facilmente encontrado nas lojas de bijuterias aqui da cidade de Cascavel. A parte da mecha da frente do cabelo vai por cima desse acessório. Assim, o seu cabelo vai ficar levantado. Já dá uma diferença, não é mesmo? Em seguida, amarre essa parte. Em seguida, amarre o restante do cabelo com um rabo de cavalo na parte de trás da cabeça. Com esse outro acessório, é só fazer o coque. Assim você vai encontrar o seu cabelo sempre arrumado e você vai estar sempre linda. As dicas de instinto materno para arrumar o cabelo em casa são um oferecimento de Salão Miss Belly. Você sempre linda e na moda. Everybody loves a baby, that's why I'm in love with you. Pretty baby, pretty baby. And I'd like to be your sister, brother, dad and mother too. Pretty baby, won't you come and let me rock you and my... Quando eu tive o Lorenzo, quando eu escolhi ser mãe, eu escolhi ser mãe em período integral. A minha experiência com o Lorenzo é de escolher ser mãe mesmo, de ficar com ele e de cuidar dele, não perder nada da evolução dele, as conquistas dele, né? E assim a gente teve que abrir mão de algumas coisas, reduzir a qualidade de vida, né? Para ficar com ele. Mas eu acredito que tudo isso vale a pena e a gente está fazendo para um bem nosso, para não perder nada do desenvolvimento do nosso filho, e é um bem para ele também, que eu acredito que seja papel da família, de educar, de ensinar, de dar esse primeiro passo na vida deles, né? Então eu escolhi ser mãe, 100% mãe, pelo menos nos 2 primeiros anos de vida do meu filho, e ele veio com o agravante de ter a síndrome de Down, então isso só fez com que eu reforçasse ainda mais essa minha vontade de ficar em casa com ele, de curtir ele. E então, assim, não posso julgar as mães que colocam também em escola, em período integral e tudo, mas eu acho que a gente tem que ter o peso mesmo de ver o que é importante. Se é importante a gente ficar com ele, né, e não perder esses aprendizados da criança do primeiro ano de vida deles. E ano que vem o Lorenzo vai para a escolinha, meio período, porque ele precisa muito dessa socialização, né, convivência com outras crianças, convivência com a sociedade, até para ele ter uma maturidade, né? Mas eu estou em paz com isso, eu sei que vai fazer bem para ele, eu sei que precisa, então tá tudo bem. Won't you come and let me rock you in my cradle of love and we'll cuddle. Pessoal, voltando agora do intervalo, vamos falar com a Adriana Montini, psicóloga, e ela vai nos explicar a linha tênue que envolve a violência doméstica e o martírio psicológico. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Aline. E aí, até que ponto que a gente pode frustrar a criança e até que ponto que começa a violência física e psicológica? Então, antigamente, a gente tem visto uma diferença assim. Antigamente, esses pais, como diz a
a doutora ali, esses pais batiam muito mais nessas crianças, com chicote, com surras, era assim quase que um senso comum. Eu estou batendo no meu filho para educar. Hoje em dia a gente vê uma violência tão grande que machuca tão mais ou até mais que aquela, que é dos pais debocharem dos filhos, diminuir a qualidade dele como ser humano, como nas qualidades que ele tem como pessoa, nas qualidades que ele tem de fazer pequenas coisas. Tiram uma nota 8 na prova. Você deveria ter tirado 10. Por que você não tirou 10? Olha que coisa idiota que você errou. Olha não sei o que. Pelo amor de Deus, eu não criei filho para isso. Eu não te pago o colégio para isso. E assim, independe de classe social, independe de classe cultural. Eu estou vendo muita gente com faculdade, formada, com conhecimento para aquilo e na prática não aplicando. Porque a violência psicológica, às vezes, ela dói mais do que a violência física. Né? Sim, a criança cresce num lar assim, onde ele não vê valor nas coisas que ele faz, não vê valor, ele é aquilo assim, meu pai sempre disse que eu não vou prestar para nada, que não servia para nada mesmo. Então ele cresce com aquela idealização de eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, então ele não vai ser nada. Isso daí a gente chama em psicologia de transtorno de estresse pós-traumático, que isso deixa marcas para o resto da vida. E quando ele vai procurar ajuda? Quando ele for adulto e tiver a vida dele, se procurar. Isso pode descambar para um lado de depressão, alcoolismo, uso e abuso de drogas, porque vai falar assim, aquele menino lá é o maconheiro da região, mas vai ver o histórico daquele maconheiro, que às vezes o vício é uma comorbidade de uma pressão emocional que aquela criança, que aquele adolescente sofreu desde então dentro de casa. Aquilo é o cano de escape que ele resolveu, como muitos procuram comida, procuram jogo, procuram alcoolismo, ele descambou para esse lado do vício. Né? E a parte da violência física, né? Como que a Mônica falou um pouco sobre o conselho tutelar, né? E até que ponto que a palmada, ela educa, na verdade? Não, a palmada não educa, a palmada cria um sistema de medo. E esse sistema de medo, ele simplesmente congela, ele deixa essa criança com o sentimento embotado, ela não sabendo se eu posso falar agora, eu posso falar daqui a pouco, porque quem tem costume de bater não é a palmada educativa, não. Ele não sabe conversar com o filho dele, ele não sabe explicar por que segurar aqui, olha aqui, eu estou falando com você, isso não é comportamento para você fazer. Ou pega o menino, que coisa feia, que não sei o que, não sei o que. Não, ele não é feio, ele não é imbecil, ele não é burro. E esse comportamento aprendido, sabe, Aline? Que às vezes a gente vê o pai e a mãe se tratando com piadinhas, com xistes, com certas sarcasmo, cinismo, mas que a criança não entende aquele sarcasmo e aquele cinismo. A criança não tem maturidade cerebral para entender aquele cinismo. Então, por favor, gente, lembra que criança entende no concreto. Se você falar que ele está no mundo da lua, ele vai pensar que ele está vivendo na lua. Se ele falar assim, onde vive essa sua cabeça? Ele vai achar que a cabeça dele está vivendo em outro lugar, mas não nele. Então, tudo que você for corrigir na criança, falar assim, esse comportamento não é certo, o certo é fazer assim, repetir quanto? 1, 2, 10, 50 vezes, até lembrando ele entender, que é todo dia. Por quê? Porque você escolheu ser pai, você escolheu ser mãe, e mesmo que você não escolheu, agora você tem um filho, é sua obrigação cuidar dele com amor, carinho e muita dedicação. Obrigada, Adri, pela sua entrevista. Obrigada, Lili. Pessoal, agora vamos conversar com a Silvia, terapeuta, sobre a violência física doméstica. Silvia, a questão da violência física, até que ponto que ela pode ser considerada, algumas pessoas falam para educar, e até que ponto ela traumatiza, né? Na verdade, hoje a gente vive numa sociedade onde a violência física, o bater principalmente, já é considerado violência de verdade e é repreendido. Né? É uma atitude que hoje os pais pensam muito se vão fazer ou não, justamente pelo olhar externo. Né? Eu acredito assim, Aline, que é muito complicado a gente agredir para ensinar. Né? Então eu vou te dar um tapa para você aprender que eu te amo. Essa criança vai desenvolver uma relação de amor com dor, de amor com desprezo, com tudo que vem junto com aquela violência, muito forte. E ela vai passar a reproduzir isso na vida dela adulta também. Então na hora que for namorar, vai ser esse tipo de relação também.
e depois na vida adulta também. Então, assim, é muito complicado a gente, quando repreende os nossos filhos, educa os nossos filhos, dizer para eles que eu estou fazendo isso porque eu te amo, né? Eu acho que é muito mais válido uma conversa séria, olhando no olho, no mesmo nível da criança, aquele negócio de se ajoelhar, de se agachar, olha aqui para mim, segura a criança, fala assim, eu estou falando sério, é com você, olha no meu olho, e você explicar o porquê que ela está sendo repreendida naquele momento. Mas uma repreensão pode ser até mesmo de você segurar e mostrar, sou eu que mando, eu ainda sou teu pai, eu ainda sou tua mãe, tenho autoridade sobre você, ainda respondo por você, do que você bater. E Silvia, é uma questão que também é um pouco complicada da gente falar, a questão da mãe que bate no filho para afetar o pai. Por exemplo, esses dias eu vi num noticiário uma mãe que deu soda cáustica para a filha tomar, para afetar o pai porque eles estavam se separando. Aí já é uma relação toda doentia, né? Então já é prejudicial para essa criança estar naquele ambiente familiar, porque a mãe está fora de si, com certeza não está num juízo normal, e o pai também não está podendo ajudar a proteger essa criança. Então ali eu acredito muito que tenha que ser tratado a família como um todo, como na maioria dos casos de violência, de abuso, de tudo. Não adianta você tratar um, você tem que tratar todo mundo. A terapia familiar, ela muitas vezes não adianta só um vir para o consultório e chegar e falar assim, eu vim porque está acontecendo isso na minha casa. Eu tenho que olhar para todo mundo. Né? Tá tudo disfuncional. É um global, né? É um núcleo, é uma célula ali, eu tenho que olhar para tudo. Então, nesses casos específicos, a gente tem que olhar muito para essa mãe, para o pai, para a relação deles, que a criança vai ser um reflexo disso. A criança, ela é só um reflexo daquilo que está acontecendo dentro da casa dela. Né? Se ela não tem culpa nenhuma que os pais estão brigando, estão se separando. E ela é um reflexo de verdade. Quando você pega uma criança com qualquer comportamento que saia do que é natural, normal, vai olhar para o que está acontecendo na casa. Com certeza existe algum tipo de abuso de autoridade, de abuso com o pai e com a mãe, ou a mãe que até abusa em relação ao pai, parentes que tirem as pessoas do seu lugar, da sua hierarquia ali. Alguma coisa acontece naquela casa. E daí a criança só está falando assim, tem alguma coisa errada. Me ajudem, Me ajudem, olha para mim que eu estou precisando de ajuda. Então a gente tem sempre que olhar para a criança, vendo todo o pano de fundo que tem atrás dela. Então tá certo. Obrigada pela sua entrevista. Obrigada. Hoje falamos sobre violência doméstica. Esses e outros temas se encontram no nosso Facebook, facebook.com/Programa Instinto Materno. Fiquem ligados na programação da TV Medicina e Saúde, mais que uma TV, um canal de saúde para você. Até mais!